Olá, oitavão, tudo bem com vocês? O professor Sargento Santos aí teve problema na semana passada em postar a aula, mas agora a gente conseguiu recuperar a nossa máquina e teve um problema sério aí. E aí a gente já vai rapidamente a nossa continuação dos estudos, que a gente está no livro 2. E o assunto ainda é o do capítulo 15, tá? Agora a gente vai aprofundar no estudo de monômios e, propriamente dito, hoje nós vamos ver multiplicação e divisão com monômios. O que eu preciso que o aluno do oitavo ano coloque na cabeça para resolver problemas envolvendo polinômios? Esses polinômios, a gente vai separar ele como se estivesse quebrando moléculas, né? A gente está quebrando aqui, ó, a gente está separando. A gente pega lá, como a gente abre uma corrente, cada corrente é cheia de elos. Então a gente vai separar os elos, valores numéricos, o elo que tenha só A, o elo que tenha só B, o elo que tenha só letra C, o elo que tenha X, o elo que tenha Y e assim por diante. Então, o aluno vai operar números com números e monômios semelhantes com monômios semelhantes. Ok. Então, por exemplo, se você tiver uma operação envolvendo divisão ou multiplicação e esses valores estiverem com números à frente desses monômios, então primeiro a gente vai achar qual o valor numérico da resposta dessa operação envolvendo os números e depois a gente vai operar os monômios. Lembrando que na divisão com expoentes, a gente subtrai, aliás, na divisão de potenciação, a gente subtrai os expoentes. Na multiplicação de potenciação, a gente soma os expoentes. Conforme a aula for sendo intensificada, aí o professor aprofunda mais com vocês, tá ok? Mas para começar a aula, eu vou operar número com número e monômios semelhantes com monômios semelhantes, tá ok, gente? Vamos lá para a continuação, então. Então, a gente vai resolver a questão número 16 do capítulo 15, que é o quê? Retomando a obra de Maurício com dimensões x e 1,25x, calcule a área do seu quadrado. Então, olha só, na frente do x eu não tenho valor numérico, mas tem 1 aqui. Se o x existe, eu tenho pelo menos 1x. Se eu multiplicar essa quantidade de x, 2x, 3x, 4x, eu vou botar valor numérico aqui na frente. Como o valor numérico é 1 e o x já existe aqui, fica redundante colocar 1x. Então eu coloco só o valor numérico. Aliás, eu coloco só a letra. Então o que eu vou fazer? Na frente do x tem 1 que eu não estou trabalhando com ele, não estou verificando ele. Mas eu faço a seguinte multiplicação. 1 vezes este x é 1. 1 vezes 1,25 é 1,25. Agora eu vou operar x vezes x. Então, como é que fica essa operação aí da situação que o Maurício estava calculando a área? Ele não sabe quanto que mede x, mas ele sabe do estudo de cálculo de área que é lado vezes lado, ou então base vezes altura. Então, como é que fica a questão 16? Está aí, ó. 1,25, que é o resultado do 1,25 vezes 1 aqui na frente, que não está escrito. E x vezes x, x ao quadrado. Tranquilo, oitavano? Bem facinho essa questão aí, né? A questão 17, ela é teórica e é muito simples, tá? Então, basta você verificar no livro lá. Se o professor fosse resolver ela, ia colocar aqui da mesma forma que está no livro. Agora, se você tiver dúvida por que chegou naquela resposta, aí você manda uma mensagem para o professor lá no Classroom, tá ok? Mas é bem tranquila a questão 17 aí. Questão 18. Agora a gente vai, ó. Nessa aula, a gente vai ver multiplicação e divisão de monômios. Na próxima, a gente vai ver adição e subtração. Nessa aqui, o professor se aprofundou apenas em multiplicação ou divisão. Então, o que você vai fazer? Identificou. Ah, tenho x aqui e eu tenho x aqui. Beleza, então eu posso multiplicar x com x. Eu tenho valor numérico aqui e eu tenho valor numérico aqui. Então, eu vou operar esses valores numéricos. Tá ok? E qual é a operação envolvida aqui? Ó? Pontinho aqui significa que é multiplicação, né? Então, é 3x vezes 2x ao quadrado. Qual é a resposta de 3 vezes 2? É 6. E na multiplicação de potenciação, o que eu faço?
eu mantenho a minha base, que ela é x, e vou somar os expoentes. Em cima do x tem 1 que eu não escrevo, mas eu sei que ele existe. O x existe aqui, ó. Então é x elevado a 1. X elevado a 1 é ele mesmo. Então como é que fica? 2 vezes 3, 6. E x à primeira mais x ao cubo é igual a x à quarta. Vamos para a questão B rapidamente? Tá aí, ó. 5x à quarta vezes 12x à terceira vezes 2x à quarta. 2x ao quadrado. Então, ó, vamos operar os valores numéricos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 120. Eu já tenho o valor numérico quanto que é. Porque eu verifiquei aqui que são semelhantes, né? X à quarta, x à terceira, x à segunda. Então, eu consigo operar. Perfeito. Então, olha só, já achei o valor numérico que é 120. Então, na multiplicação de potenciação, eu apenas somo os meus expoentes. Então, 4 mais 3, 7. 7 com 2, 9. Então, tá aí, ó, 129, x à nona. É rápido mesmo, tá? Multiplicação de monômios é isso aí mesmo. Não tem muito que a gente ficar perdendo tempo, não. Letra C. Aqui começa já algumas dúvidas aí, né? Então, eu tenho um valor numérico aqui, ó, que é 3/5, é uma fração. E eu tenho um valor numérico aqui que é 3. Na multiplicação de frações, o que é que eu faço? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Isso está manjado, é lá do 6º ano, né? Então, quanto que é numerador vezes numerador? 3 vezes 3, 9. Então, o meu numerador vai ser 9. E aqui embaixo do 3 tem 1 que eu não escrevo, mas eu sei que ele existe. Então, 5 vezes 1, 5. Então, eu vou ter 9/5. Então, eu vou ter 9/5, que é o resultado da multiplicação do valor numérico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou operar os meus expoentes. Ó, eu tenho um a elevado a 1, eu tenho um a elevado a 2. A elevado a 1 com a elevado a 2, a multiplicação eu somo. Então, fica a elevado a 3. Eu tenho b elevado a 2 e eu tenho outro b elevado a 2. Qual é a operação? A multiplicação. Então, b elevado a 2 mais b elevado a 2, né? Eu vou manter a base e vou somar os expoentes. Então, eu vou ficar com b elevado a quarta. O c está elevado a terceira vezes c elevado a segunda. Então, eu mantenho a minha base, que é c, e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, vamos ver como é que ficou a nossa continha aí. Tá aí, ó. 9/5, 3 vezes 3, o numerador fica 9. 5 vezes 1, 5. 9/5. A soma dos expoentes, a primeira, a segunda, fica a terceira. B a segunda e B a segunda na multiplicação, eu vou somar os expoentes, vai ficar B a quarta. E o C? C a terceira vezes C a segunda, C a quinta. Tranquilo, 8º ano? Então, é muito fácil resolver essas operações envolvendo monômios. Eu vou operar número com número e cada letra com cada letra. Na multiplicação, eu mantenho essa letra, ou seja, eu mantenho essa base e vou operar apenas os meus expoentes. Na multiplicação, eu somo os expoentes e na divisão, eu subtraio os expoentes. Eu acho que tem a letra D aí, né? Tá aí, ó. Letra D. Menos 3y elevado à quarta vezes menos 4xy elevado ao quadrado. Então, ó, o professor ele usa parênteses justamente para separar bem aqui, ó, para separar bem essa operação de multiplicação. Então, o valor numérico, 3 vezes 4, beleza, é 12. Sinais iguais à multiplicação, negativo com negativo, fica positivo. Então, lembre-se, eu vou operar número com número. Quais são os números? 3, negativo, e 4, negativo. 3 vezes 4, 12. Agora, eu vou somar cada base, eu vou operar cada base com sua base. Eu tenho y no primeiro termo e tenho y no segundo. Então, eu vou identificar. Y à quarta vezes y ao quadrado. Eu vou ter y à sexta, porque eu vou manter o y e vou somar os expoentes. Eu tenho x do primeiro termo? Não tenho. Eu tenho apenas y. Eu tenho x do segundo? Tenho. Então, eu vou manter apenas esse x. Por tradição, tá? Por conveniência, a gente mantém as letras conforme é o nosso alfabeto. Então, se tiver A, ele vai A primeiro. Se tiver B, ele vai B na sequência e assim por diante. Então, o x vem antes do y. Mesmo que aqui não tenha x, eu costumo colocar primeiro x
e depois o y. Então tá aí, ó. O x estava sozinho apenas no segundo termo e o y estava nos dois termos. Eu fiz a operação, mantive a base e somei os expoentes. Letra E. Eu tenho um valor numérico 42x ao cubo e eu tenho um valor numérico 0,2 vezes x. Então eu vou operar esse valor numérico 42,0,2. Vai pegar teu grafite, vai pegar uma folhinha, vai fazer a continha ali e já traz esse valor numérico para cá. Lembrando que é multiplicação, então é 42 vezes 0,2. Acha o valor do resultado. Depois, se é multiplicação, eu sei que eu tenho que somar os expoentes. Eu tenho uma base x aqui, eu tenho uma base x aqui, ó. Então 3 com 1 é igual a 4. Então 8,4 é o resultado da multiplicação dos valores numéricos. X elevado à quarta, porque é x à terceira, vezes x à primeira. Letra F. Opa, agora vem fração, o aluno já começa a encontrar dificuldade onde não existe. Não existe. Você não aprendeu a fazer a operação de multiplicação de frações? Aprendeu? Então a gente vai multiplicar as frações. Como que é a regra da multiplicação de fração? Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então quanto que é 3 vezes 1? 3 vezes 1 é 3 e 4 vezes 2 é 8. Então fica 3 oitavos, isso eu já sei, 3 oitavos. E aí eu tenho que letra? Eu tenho b elevado à quinta e tenho b elevado à terceira. Qual é a operação? Multiplicação. Então eu mantenho o meu b e somo os meus expoentes. 5 com 3, quanto é que vai dar? Tá aí, ó. Aqui o professor montou ela entre parênteses, para ficar bem evidente o que o professor está fazendo. E aí o resultado, ó, 3 oitavos, b à oitava. Então tá aí, gente, a letra G. Vamos revisar. Multiplicação de monômios. Eu verifico o valor numérico, eu vou operar o valor numérico como é multiplicação. Eu apenas multiplico. E quando eu tenho bases, eu mantenho essas bases, aqui nesse caso a base é x, e vou operar os meus expoentes. Na multiplicação eu somo os expoentes. Então quanto que é 3 vezes 2? É 6. E x ao quadrado vezes x à primeira, eu vou somar 2 mais 1, 3. Então eu trouxe para cá de volta, eu tenho um hábito, tá? E é bom que você também crie esse hábito de colocar separadinho, porque aí você não se confunde, tá? Fica mais visual o que você está fazendo. Então 3 vezes 2 é 6, e x ao quadrado vezes x à primeira, eu vou só somar os expoentes aqui, ó. Então 2 com 1, que a gente transcreve, é igual a 3. Letra H, 5ab ao cubo, 2ab, 12a ao quadrado b. Então eu vou operar o valor numérico. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 12, 120. Ok. A à primeira, mais a à primeira, fica a à segunda. A à segunda com a à segunda vai ficar a à quarta. Qual é a próxima letra? B. B ao cubo vezes b, fica b à quarta. B à quarta vezes b vai ficar b à quinta. Então tá aí, 120 é o valor numérico da resposta da multiplicação dos números. A à quarta, b à quinta. É ou não é muito fácil esse assunto? Como é que você não vai tirar um 10 nessa prova? É tranquilo, né? Vamos lá, letra I. A letra I eu tenho 1 sobre 12 y à quinta, ou seria a mesma coisa que y à quinta sobre 12, a forma de escrever não tem problema, vezes 3 meios de y à quinta, ou poderia ser também 3y à quinta sobre 2. A forma de escrever é o aluno que escolhe aí. Então vamos montar a continha. Multiplicação. Os números, 1 vezes 3, 3, 12. Até tocou sinal aqui, gente, para provar que a gente está aqui no colégio. 1 vezes 3, 3, 12 vezes 2, 24. Então, o professor trouxe, separou os termos, e aqui eu tenho y à quinta da primeira vezes y à quinta da segunda. Perceba, eu vou manter o y e vou somar os expoentes. Por que eu somo os expoentes? Porque é multiplicação. Então, tá aí, ó. 3, que é o resultado da multiplicação dos numeradores, e 12 vezes 2 é o denominador. Cuidado! 3 sobre 24 e y a 10.
você pode ter essa resposta no caderno, como você também pode ter uma outra resposta que é o quê? Que é a simplificação, né? Porque o 24 está na tabuada do 3, então eu posso simplificar. Então pode ficar 1/8 y elevado a 10. Então eu posso ter essa resposta, ou então isso aqui simplificado. Letra J. 0,32 XYZ. 0,5 ABC. Então perceba, as letras aqui, ó, elas